Olá, seja muito bem-vindo a mais uma palestra aqui da Universidade Financeira. Hoje é mais uma quarta-feira e você é muito bem-vindo a mais uma palestra Insider. Hoje não vamos enrolar, vamos direto para o seu motivo, por que você vai ouvir, por que você deve ouvir essa palestra. Bom, muito se fala sobre investimento e pouco se fala sobre educação financeira. Em segundo lugar, quem não investe depois de uma boa educação financeira acaba limitando os seus ganhos, e sem educação financeira os resultados são medíocres. Como é que essa palestra aqui vai ser dividida? Primeiro, a gente vai abordar os sintomas. O que acontece? Investir sem ter uma boa educação financeira é uma doença, tá? É uma doença, muita gente tem essa doença, tá? Então a gente vai identificar os sintomas dessa doença para você saber se essa palestra é para você ou não, beleza? Depois você vai identificar as causas desse sintoma e depois a gente vai ver os remédios para cada um desses sintomas, tranquilo? Então vamos lá. Primeiro sintoma é investir apenas aquilo que sobra, tá? O que é investir aquilo que sobra? Eu e você, a gente tem uma determinada vida financeira, tá? Eu e você, mesmo se a gente se preocupa ou não com a educação financeira, quem se preocupa ou não com a educação financeira tem uma vida financeira, tá? Muitas vezes as pessoas que se preocupam têm uma vida financeira muito mais saudável, equilibrada e com muito mais conquista do que aqueles que não se preocupam. Mas independentemente disso, nós dois temos essa vida financeira. Então a gente está sempre gastando dinheiro e ganhando dinheiro, beleza? Independente da proporção que seja. Muitas vezes a gente deixa para investir não aquele dinheiro que a gente planejou investir, mas aquele dinheiro que sobrou. É muito comum isso. Muita gente só pensa em investir depois que sobra algum dinheiro. Elas olham aquele dinheiro que sobrou e falam, o que eu vou fazer com isso daqui? E muitas vezes, né, o outro lado qual é? É que essa pessoa ela não investe se não tiver um dinheiro sobrado. Então ela vai gastando, apenas se sobrar ela investe, e se não sobrar ela não investe. Isso é muito comum, mas ao mesmo tempo que é muito comum, é erradíssimo. Porque se você não sabe ao certo a quantidade que você vai investir, você não pode exigir retornos mais do que medíocres. Por quê? Porque se tanto faz o quanto você investe, então tanto faz o quanto você recebe. Essa é a lógica do mercado. Existem grandes players do mercado que estão nem aí para se você está investindo só a sua sobra. Eles dali estão investindo o que eles planejaram, eles estão calculando quanto eles planejaram, eles fazem um planejamento mesmo, de acordo com os investimentos que eles querem realizar, com os ganhos que eles querem, os lucros que eles querem realizar e etc. Então, se a gente não tiver essa mentalidade, quando for começar a investir, a gente já vai começar errado, beleza? Então, esquece esse papo de investir o que sobra, beleza? Depois a gente vai ver o remédio para isso, mas esquece isso, tranquilo? Segunda coisa, investir apenas quando dá. Bom, a diferença entre o que sobra e quando sobra é que é o seguinte, tem gente que investe todo mês, tranquilo? Mas o quanto de dinheiro sobra? Você entendeu o que eu falei? Olha só, tem gente que investe todo mês, mas ela investe só as sobras do que sobra todo mês, tranquilo? Nesse caso, no caso aqui do investir apenas quando dá, a pessoa ela fica meses sem investir, sem problema nenhum. Então o primeiro sintoma ele se refere à quantidade de dinheiro, beleza? Ele se refere a isso. E o segundo sintoma ele se refere à periodicidade de investimento. Então muita gente investe apenas quando dá. Por exemplo, um bônus semestral do trabalho, um bônus anual, um 13º salário, fica esperando receber o dissídio quando vira o ano para poder, aquele dinheiro do dissídio ali eu vou investir. Besteira, muitas vezes a gente acaba não investindo. Por que é errado? Por que é errado investir apenas quando dá? Apenas no mês que der e se der, né? Porque quando você pensa em investir, você deveria pensar pelo menos de uma forma séria. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você, quando pensa em investir, você pensa em investir de forma séria? Eu espero que você tenha respondido que sim, beleza? Que aí vai servir isso muito para você. Porque se você respondeu que sim, você quer fazer uso de todas as ferramentas que vão estar à sua disposição para você ter um lucro maior no seu investimento. Quais são as ferramentas, Pedro? Por exemplo, juros compostos, aportes mensais, lucrar com a valorização, lucrar com dividendos. São 4 ferramentas que você tem aqui agora que podem te ajudar, estão à sua disposição para você ter lucros maiores. Investidores que querem investir sério, eles pensam em usar essas ferramentas. Mas quando você investe esporadicamente, você não apenas não está jogando para vencer, como você também perde absurdamente o potencial de ganho que os investimentos têm. Beleza? Quero que você preste muita atenção nisso, tranquilo? O terceiro e último sintoma é quando a pessoa está perdida, sem saber qual investimento é o melhor. Agora, tem uma coisa aqui, muitas vezes você pode falar para mim, Pedro, mas
Isso não tem nada a ver com sintomas de falta de educação financeira, não saber qual investimento é melhor. Bom, essa dúvida, né, de qual investimento é melhor, ela é muito comum para os iniciantes, mas eu quero abordar ela aqui de uma forma diferente, tá? Muitas vezes você não sabe qual é o melhor investimento para sua renda mensal. Mas sabe por que isso? Porque você não sabe quanto você tem disponível para investir. Se você não tem uma boa educação financeira, você não vai ser um bom investidor. Isso é um fato. Isso é um fato. Esquece a ideia de que pessoas avoadas financeiramente vão ser bons investidores. Não. Ainda que elas ganhem 10 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês, elas não vão ser bons investidores. Simplesmente porque se elas não conseguem planejar as despesas delas, domésticas, a despesa daquilo que sai e entra do bolso dela, ela não vai conseguir planejar isso quando ela partir para o mercado. Isso é uma ideia errada que as pessoas têm. As pessoas ligam sucesso no investimento a montante de investimento. Montante alto não significa um sucesso grande, beleza? Esquece isso. Esquece isso, beleza? Se você não tem uma boa educação financeira, você não será um bom investidor. Sem dinheiro para investir, você vai investir quando der, quando puder, ou investir onde você acha que pode investir. Olha só que maneiro. Quando você não tem uma boa educação financeira, você acha que pode investir em ações. Tem muita gente que me pede ajuda para investir em ações, tá? Aí eu crio conteúdo, não sei o que, e eu pergunto, qual a tua dúvida? Não, minha dúvida é essa, minha dúvida é aquela. E aí eu crio um conteúdo para cada dúvida, e mesmo assim quando eu chego e falo, e aí cara, tá investindo em ações? A pessoa não tá investindo em ações ainda. Eu fico me perguntando, pô, se a pessoa não está investindo em ações, não é por falta de conteúdo, vai ver por falta de dinheiro, vai ver ou por falta de noção, de bom senso. Muitas vezes as pessoas não têm o bom senso de saber aonde elas podem investir e onde elas podem não investir. Por exemplo, muitas pessoas acham que podem investir em ações, mas na verdade elas não sabem que existe a questão do lote, que o lote normalmente é um mínimo de 100 ações, que se uma ação estiver valendo 30 reais, ela tem que ter 3 mil reais para investir. Muitas pessoas não sabem disso. Ela, investimento em ações, é legal, quero aprender a investir em ações. Tá bom, você tem 3 mil reais para investir? Muitas vezes, lógico, eu tô fazendo isso aqui uma dúvida genérica, eu só tô falando assim por alto, bem por alto, para mostrar que muita gente acha que pode investir em uma coisa que ela realmente não pode investir. Então, quando você tem uma boa educação financeira, você sabe exatamente onde dá ou onde não dá para investir. Você não precisa ficar pesquisando sobre isso, beleza? Bom, vamos lá, vamos partir para as causas, que depois eu falo um pouco sobre essa questão de ficar pesquisando. A primeira causa, para esses motivos para esses sintomas estarem aparecendo, é você ser um iniciante, tá? Muito iniciante sofre desses 3 sintomas que a gente acabou de ver aqui. Investir quando o que sobra, investir quando dá e estar perdido sem saber qual investimento é melhor. Mas muitos profissionais também convivem com esses 3 sintomas. Os 2 primeiros mais, o terceiro nem tanto, beleza? Bom, a segunda causa pode ser a inexperiência. Inexperiência não é a mesma coisa que iniciante. Agora eu vou dizer uma frase aqui, e se você estiver assistindo essa palestra pela sua área de membros grátis, você pode anotar. Aqui embaixo desse vídeo tem as suas anotações, e na área de membros premium também aqui embaixo tem as suas anotações, beleza? Então vamos lá. Inexperiência. Todo iniciante é inexperiente, mas nem todo inexperiente é um iniciante. Eu vou explicar agora. Muitas pessoas elas já começaram. Essas pessoas elas sabem muito mais do que os experts, mas elas não colocaram conhecimento em prática, tá? Então é como se fosse um trem. Vamos lá, o trem está passando. O trem está passando e ela, meu Deus, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ela sempre, e o trem lá, e ela vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ela nunca sabe a hora de subir no trem, né? No caso aqui, o trem é um investimento, e quanto mais conteúdo ela vai adquirindo, menos capaz ela se sente de subir no trem. Então ela não é um iniciante, porque ela sabe muitas coisas que o iniciante não sabe. Ela não tem muitas dúvidas que o iniciante não tem, mas ela é uma pessoa inexperiente, tá bom? Então vamos lá. O inexperiente, ele é um inexperiente porque ele não colocou a mão na massa. Nesse caso, o sintoma 3, tá? Qual o sintoma 3, Pedro? Estar perdido sem saber qual investimento é melhor. Esse sintoma 3 é o mais comum e é o que elas mais se apegam, beleza? Uma dica, né, para você identificar uma pessoa que é inexperiente é aquela pessoa que fica falando assim, não, eu já sei sobre esse investimento, já sei sobre aquele, mas eu tô só analisando aqui para começar a investir, beleza? Quando na verdade ela já sabe o suficiente para poder ter resultado. Então a segunda causa é a inexperiência, e a terceira causa é a falta de educação financeira. Iniciantes
inexperientes e até experts sofrem com a falta de educação financeira. É raro, olha só, e é triste, eu vou falar isso para você, é triste, mas você precisa estar presente a isso, tá? É raro achar investidores com uma boa educação financeira, é raríssimo. Mas esses investidores são aqueles que têm resultados mais longos, mais sólidos ao longo do tempo, certo? Esses investidores, eles sabem a hora de entrar no TEM, a hora de descer do TEM e o melhor, eles fazem isso tudo com muita calma, com muito controle, porque eles têm o pé no chão. Tá? A falta de educação financeira, ela é, cara, grava isso, anota isso lá na sua área de membros grátis, na sua área de membros premium. A falta de educação financeira é o ponto cego dos investidores do mercado. A falta de educação financeira é o ponto cego dos investidores do mercado. Muita gente acha que para investir é preciso apenas aquele montante necessário, né? Por exemplo, já dei o exemplo das ações, vamos continuar aqui. Por exemplo, a ação, você precisa ter 3 mil reais, por exemplo, para comprar um lote inteiro de uma ação que está valendo 30 reais hoje na cotação, tá? Então muita gente acha que é só eu preciso ter então esse dinheiro aqui para poder investir e pronto, quando na verdade não. O que vai acontecer é o seguinte, ela pode investir só tendo dinheiro? Lógico que pode, ninguém vai proibir, ninguém vai perguntar se você tem educação financeira ou não, lógico que não. Mas o que vai acontecer com essa pessoa, com esse investidor, é que ele vai até um certo ponto, mas se ele não ajustar a vida financeira dele, ele não vai ter o montante necessário para investir num curto espaço de tempo, ou seja, amanhã ele pode já não estar qualificado a realizar aquele tipo de investimento ou escalar o investimento. Quando uma pessoa que tem educação financeira, aí sim, essa pessoa, ainda que ela comece com pouco, ainda que ela comece, como a gente vai ver um pouco mais para frente, aonde ela consegue colocar a mão dela, ela consegue escalar o investimento. Ao passo que aquela pessoa que não tem educação financeira, ainda que ela tenha uma renda estratosférica mensal, onde ela possa investir, muitas vezes amanhã ela não vai conseguir investir mais. Porque dentro da casa dela, ela acabou gastando muito dinheiro e não sobrou dinheiro nenhum para ela fazer os aportes financeiros dela. Agora vamos falar um pouco mais sobre educação financeira para investidores daqui para frente, beleza? Quando a gente vai falar dos remédios. Então vamos lá. A educação financeira é o remédio, tranquilo? Agora a gente vai aplicar a educação financeira em cada sintoma que a gente viu até aqui, tá? O primeiro sintoma é investir o que sobra. Então, o primeiro remédio qual é? Traquear as despesas, tá? Primeiro você deve identificar aonde está alocado o seu dinheiro hoje, tá? Você vai identificar para onde está indo o seu dinheiro, beleza? Para onde você está distribuindo esse seu dinheiro. Se é para o China da esquina, se é para a pastelaria, para o cinema, para pagar conta, enfim, você vai identificar isso tudo aí. Bom, depois de você fazer isso, você vai identificar o que pode ser evitado em termos de despesa. E aqui vale uma observação: não tira o pão da tua mesa para investir. Não tira, beleza? Isso não é certo, isso não é sólido, isso não vale a pena. Não tira o pão da sua mesa para investir, tranquilo? Faça isso de uma forma equilibrada, tá? Pedro, você está dizendo para eu investir de forma segura e tudo mais, mas eu sou jovem, tá bom. Se você é jovem, beleza então você tem menos despesa do que um pai de família, uma pessoa de família, mas se você tem certas responsabilidades que envolvem outras pessoas além de você, toma muito cuidado na hora de identificar aí o que pode ser cortado ou não, beleza? Então você vai ter, depois de identificar o que pode ser evitado em termos de despesa, você vai ter um montante disponível mensal, tá? Que antes era desperdiçado, e você vai saber o que é essencial, e agora vai estar alocado esse essencial, a outra parte dele vai estar alocada dos seus investimentos, beleza? Agora olha só um negócio que eu vou falar para você, não é uma bola de cristal não, tá bom? Não adianta você achar que pode parar de gastar nisso e naquilo, beleza? Por exemplo, eu posso parar então de comer fora. Não é você achar, esquece isso. Você precisa ver no papel para onde está indo as suas reais despesas, beleza? E só então você estabelece os seus cortes. Então você vai passar 30 dias fazendo isso, todos os gastos, desde uma bala até um presente grande, passando por uma doação, seu dízimo, anota tudo, tá? Nada de bola de cristal aqui. Quando você tenta adivinhar, você só está alucinando, beleza? Por quê? Porque tudo aquilo que não foi provado é alucinação, tá? Então, eu vou te dar uma dica. Não alucina, é perda de tempo. Mensura, começa a anotar hoje os seus gastos. Pedro, mas hoje é dia... que dia é hoje, Pedro? Hoje é dia 9 ou é dia 8? Enfim, não sei. Hoje é dia 9, vamos supor. 9 de dezembro. Pô, mas aí eu preciso esperar então agora da dia 1º de janeiro. Não precisa esperar da dia 1º de janeiro. Anota o dia 9 e para de anotar no dia 9 que vem. São 30 dias, não são? Então é um mês. Para de anotar no dia 9 que vem. Então, faz isso.
não alucina, tá? Não alucina, que é perda de tempo. Mensura, analisa e haja, tá? Age conforme o que você mensurou ali, tranquilo? Depois de você identificar então as despesas que vão poder ser evitadas, você vai definir o montante. Aí então você vai separar e se comprometer com esse aporte mensal. E essa daqui é a parte que as pessoas mais falham, tá? Que é se comprometer com aporte mensal. Muita gente não se compromete, beleza? Bom, caso não seja necessário, por exemplo, caso seja necessário você investir mais dinheiro, você tem duas opções, tá? Vamos supor que você separou ali, eu vou usar isso no exemplo um pouco mais pra frente, mas você só tem R$80 por mês para investir. É bem pouco, né? Então, você quer investir em ações, mas só tem R$80, né? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas. A primeira é escolher um investimento de acordo com a sua realidade. E a segunda é esperar esse dinheiro acumular, tá? Que é o que eu não recomendo você fazer. Mas a gente vai falar isso sobre o remédio para o sintoma 3, tranquilo? Bom, vamos agora para o sintoma 2. O sintoma 2 era investir apenas quando dá, tá? Agora, qual o remédio para investir apenas quando dá? É você ter compromisso com as suas economias. Porque anota isso na sua área de membros grátis, na sua área de membros premium, no seu bloco de anotações, anota isso. Você não investe o dinheiro que gastou, você investe o dinheiro que você tem. Vou repetir, hein? Você não investe o dinheiro que gastou, você investe o dinheiro que você tem. Então você precisa se comprometer em manter o seu dinheiro de aporte mensal. Você precisa investir com regularidade. Você está anotando tudo isso? Eu espero que você esteja anotando tudo isso. Então você precisa se planejar para imprevistos, tá? Que são imprevistos emergenciais, imprevistos naturais que acontecem. Você precisa se preparar para alguns deslizes que você vai cometer, porque a gente não é super-homem, tá? E você precisa se planejar também para aumentos, tá? Aumento da conta de luz, aumento de despesa, seja por cargas d'água, enfim, você sabe o que pode ou não pode acontecer para que você consiga investir todo mês com regularidade. Então você vai precisar listar as coisas que podem acontecer e deixar separado uma quantia para eventuais imprevistos que possam ocorrer aí nesse meio do caminho. Um bom investidor é aquele que investe frequentemente aquilo que se planejou e não deixa que a sua vida se desmorone por causa disso. Tá? O que significa isso? Significa que você não vai deixar as emergências e tudo mais acontecerem e não, esse dinheiro aqui é do investimento, esquece isso. Não, um bom investidor é aquele que investe frequentemente, investe aquilo que ele planejou, mas ele não deixa a sua vida desmoronar por causa disso, beleza? Guarda isso, tá? Vamos lá. Último sintoma, então, último remédio, a gente já está acabando essa palestra de hoje, beleza? Vamos lá. O último sintoma era estar perdido sem saber qual investimento é melhor. O último remédio para isso seria qual? Seria colocar o nosso braço onde a gente pode alcançar. Agora, você só vai saber onde você pode alcançar quando você utilizar a educação financeira antes de investir. Olha só o que eu vou te dizer agora, tá? Muitas pessoas pesquisam sobre investimentos e não se importam com educação financeira. E esse é um dos piores erros que se pode cometer. É como você querer construir um castelo de verdade, tá? Em cima de um morrinho de areia. É impossível, é impossível. Você pode ter uma vida confortável hoje, como eu disse, ganhar bem, etc. Mas ela não vai durar sem, ao menos, uma noção de educação financeira. Você não vai durar muito no mercado, tá? Por quê? Porque se você tem uma vida confortável hoje, a tendência é que você queira aumentar o seu conforto ao longo do tempo. Tá? E se você tem renda suficiente para isso, você vai comprometer a sua renda com isso, ao invés de comprometer a sua renda com seus investimentos. Então, ao longo do tempo, investir para você não vai ser uma coisa sustentável, escalável e não vai trazer os benefícios que poderia trazer para aquela pessoa que é bem educada financeiramente. Então, quando você começa, a primeira pergunta é: aonde investir? Todo mundo pergunta isso. Pô, aonde é que eu posso investir? Agora, você não pode responder isso com um artigo em um site ou com um vídeo no YouTube. Nossa, as pessoas digitam lá: aonde investir? O que fazer se eu tenho X mil reais para investir? Cara, não é receita de bolo. Você só pode responder isso quando você olhar para a sua carteira, olhar para o seu extrato, olhar para o seu orçamento e conhecer de onde está vindo e para onde está indo o seu dinheiro. Um bom investidor, ele parte do início e ele sabe que o início não é o mesmo para todos, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: não adianta você ler numa porcaria de um blog que escreveu o que fazer com 2 mil reais, com 50 mil reais, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Então, se uma vaca tiver 2 mil reais
e ela pudesse investir, ia servir para a vaca também. Ia servir para qualquer pessoa. Então é o seguinte, cara, não pega essas dicas prontas e sai para investir. Não pega, olha para você. O seu início não é o mesmo início que o meu, não é o mesmo que o início do teu vizinho, se ele quiser investir. Tá entendendo o que eu tô falando? Um bom investidor, ele sabe que ele precisa dar o primeiro passo e começar do início. Não tenta começar do meio, não tenta começar como o melhor investidor da bolsa, não tenta começar como se fosse o Warren Buffett hoje. O Warren Buffett é hoje o que ele é porque lá no início ele começou de onde ele começou. Beleza? Então antes de olhar para o que o Warren Buffett é hoje, olha lá para o início como é que o cara começou. Tranquilo? Tranquilo? Então é isso. Parta do início e saiba que o início não é o mesmo para todo mundo. Beleza? O bom investidor, ele tem o trabalho de procurar qual é o melhor início para ele. Para ele. E só com uma boa educação financeira, você consegue identificar o que você pode e o que você não pode fazer no mundo dos investimentos. Uma pessoa investe melhor quando ela sabe em qual investimento ele pode investir. E aqui vai uma dica para você. Não é onde você quer investir. Não é onde você acha que pode investir. Não. É onde você pode investir. E a educação financeira aplicada na sua vida, nas suas despesas, na sua casa, nos seus ganhos hoje, tá? Antes de você começar a investir, ou agora que você está no início de começar a investir, se você já começou, é ela que vai te dizer onde você pode investir. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você tem R$80 por mês para investir. Aí você quer investir em fundos imobiliários para ganhar com aquela renda do aluguel, né? Que a gente não pode chamar de dividendo, mas é uma renda de aluguel ali que alguns fundos imobiliários pagam mensalmente. Aí você dá uma olhada no preço dos fundos e escolhe um que custa, vamos supor, R$300, beleza? E você só vai poder comprar, então, ele em 4 meses, tá? Você tem R$80 por mês para investir, você só vai poder comprar esse fundo em 4 meses. Ao invés de você investir num tesouro direto, juntar um dinheiro para daqui a 2 anos você possa comprar não só um fundo imobiliário, mas muitos mais fundos imobiliários, tá? E lucrar muito mais do que o que a gente vai ver aqui por mês, não. O que você faz? Você junta 4 meses, você compra aquele fundo imobiliário, aí aquele fundo imobiliário, vamos supor que ele pague 2% de rendimento mensal. Você vai ganhar R$6 por mês com aquele fundo imobiliário, tá? O que significa o quê? Nada. Praticamente nada, né? Então é o seguinte, você podia colocar o seu braço onde você pode alcançar, né? Mas você escolheu não colocar. Você olhou lá para o fundo imobiliário e você provavelmente viu em algum blog, leu em algum lugar que aquilo ali era bom e você está ali na tua cabeça com aquela ideia de que aquilo ali é bom. Mas é bom? É bom. Só pode não ser bom para você hoje. Não para o seu início, mas pode ser bom para o seu meio. Beleza? Então tranquilo. Então foca nisso. Foca em descobrir qual é o melhor para você. A educação financeira ela vai te mostrar qual é o seu aporte mensal, qual é a sua realidade, o que você pode fazer. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a nossa conclusão aqui e agora eu vou falar um pouco sobre as minhas considerações aqui dessa palestra, tá? Cara, primeiro, não começa a investir sem saber até quando você vai poder durar no mercado, beleza? O seu bônus anual, o seu bônus semestral, o seu ganho esporádico, ele não é um bom investimento. Como eu disse, ele é um investimento esporádico, tá? Ele não vai trazer lucros que o investidor profissional tem. Por quê? Porque esse bônus assim que vem do nada, ele não demonstra nenhum comprometimento com a atividade de investimento, beleza? Muita gente começa e desiste. Sabe por quê que essas pessoas começam e desistem? Porque elas não têm uma boa base antes de começar. Elas não tinham uma boa base antes de começar e elas sabiam onde elas queriam chegar, mas elas não sabiam onde elas podiam chegar, tá? Eu quero que você entenda bem e se você puder levar só isso dessa palestra aqui já vai servir bastante. Eu quero que você saiba que o meu conselho para você: use a educação financeira para saber onde você pode chegar, não onde você quer chegar, tá? Semana que vem eu estou fazendo aqui toda a pauta de conteúdo para as palestras agora do mês de dezembro e também do mês de janeiro. E semana que vem eu estou planejando da gente falar sobre planejamento financeiro para investidores, tá? Mas o planejamento financeiro não vai falar de renda que vem dos investimentos, vai falar do planejamento financeiro que você tem que fazer na sua vida, para que você seja um investidor muito mais qualificado no mercado. Bom, enquanto você espera então a palestra de quarta-feira que vem, eu quero te fazer um convite. É um convite para você fazer parte da nossa área de membros grátis e também, se você quiser, tá ok? Da nossa área de membros premium. A área de membros premium, ela tá com uma promoção que não vai durar durante muito tempo, tá? Na verdade, o preço dela, a assinatura mensal dela é R$47 por mês, mas
Agora, nesses primeiros meses agora de lançamento, onde a gente está construindo a Universidade Financeira Premium, ela vai custar R$1 no primeiro mês, beleza? Então você pode ir lá comprar a Universidade Financeira Premium a R$1 no primeiro mês e nos outros meses vai ser R$47. Agora, se você não quiser, você não tem problema nenhum, você pode adquirir o nosso conteúdo grátis, na área de membros grátis. Enfim, é só procurar algum link aqui na descrição desse vídeo e fazer parte, e eu te espero lá dentro, tá certo? Então até semana que vem, onde a gente vai falar sobre planejamento financeiro para investidores. Um grande abraço para você, muito sucesso, e eu espero que essa palestra faça diferença na sua vida. Até a próxima!